Estamos no Museu do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Estas peças de cerâmica datam de muitos anos, antes até da vinda dos europeus à América, o chamado descobrimento do Novo Mundo. Isto é arte indígena, nossa gente, que há milênios conhece a técnica da modelagem na cerâmica e a arte de cortar a pedra e talhar nela uma figura. Os primeiros utensílios criados pelo homem datam da pré-história, por exemplo. Muitos séculos depois, surgiram várias estatuetas de animais e mulheres, talvez com um objeto mágico que deveria trazer força e proteção ao grupo. Esta estatueta, batizada de Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria, tem somente 12 centímetros e é caracterizada pelos seios e quadris enormes, quem sabe para garantir a fecundidade entre as mulheres. Antes nômade, sem se fixar em qualquer lugar, com o passar do tempo, o homem começou a se deter em sítios onde pudesse plantar e obter alimento através de produção agrícola. Essa permanência em uma região possibilitou novas conquistas, como a construção de moradias e a domesticação de animais. Entre essas técnicas, encontramos a manufatura da cerâmica. Os homens não se contentaram só com a modelação da cerâmica, mas resolveram trabalhar a pedra e tirar dela belíssimas esculturas. E como realizar uma escultura? Nesta videoaula de hoje, vamos salientar a técnica e as ferramentas necessárias para fazer uma escultura. Estamos aqui no ateliê do artista plástico Raymond de Sá, que vai nos explicar o passo a passo de uma peça de argila. Olá, Raymond, tudo bem? Tudo bem. Quais são os instrumentos que você vai utilizar para fazer uma peça de argila? Que peça é essa e quais são esses instrumentos? No caso da argila, a gente usa geralmente as estecas, que são terminações de metal. Então você dobra, você mesmo confecciona essas ferramentas. Então cada um tem uma dobra mais redonda, mais quadrada, mais estreita, para que você possa fazer as cavas, né? Os detalhes, aqueles pormenores que você vai definindo a peça no seu passo a passo. Aqui no caso também tem a argila, que é a matéria-prima que a gente utiliza para fazer esse tipo de escultura. Lembrando que a escultura, ela na verdade, ela é retirar de um estado bruto, vamos dizer, aquele excesso, e aí você vai definindo aquelas formas, seja a forma humana, ou animal, ou objeto e tudo. E a argila, no caso, ela requer pouca ferramenta. A principal ferramenta da argila são, de fato, as mãos, né? Então, nem tanto você está esculpindo, você está modelando. E depois, sim, que no processo de você dar a forma com essas ferramentas, é que aí você começa, de fato, a esculpir, que é retirar do conteúdo até deixar a forma a partir da sua origem, que é no seu estado bruto que está aqui, que se encontra aqui, que é a argila, né? Então, hoje foi aí escolhido a gente definir alguma coisa, fazer uma forma de uma cabeça, né, ou de cabeças e tal. E pensando nisso, qual é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo, ou você já tem na cabeça, na mente, o que você vai fazer, vai direto para isso, quando são peças repetidas, mas no caso dessa criação aqui, a gente começa papel e lápis sempre, e começa mais ou menos a esboçar o que você pode vir a fazer com esse material que nós temos aí. O esboço, ele sempre não requer muito cuidado, ele é só um caminho, é só um mapa, né, que você possa vir a fazer. Desse jeito você vai personificando depois a sua ideia, que sai do papel, para ela poder ir diretamente para, aqui vamos dizer, para essa base. A gente sempre tem que ter uma base firme, porque a argila ela é maleável demais, a estrutura dela é sempre muito frágil, ela é sempre muito, corre risco de desmoronar. Então sempre a gente busca uma base sólida. Então a gente bota aqui uma base, né? Você firma aqui para depois ela poder receber o restante do material que vai se tornar a cabeça. Aqui a gente já moldou, já procurou dar uma forma de rosto e já firma ela em cima, né? Sempre apertando uma peça contra a outra de argila,
que é para ela, vamos usar a palavra soldar, né? E aqui ela vai se firmando. O primeiro passo é esse. A água também. A água, ela vai ajudando a você corrigir mais as imperfeições nas áreas onde você pretende deixar mais liso aqui. E funciona como uma espécie de, vamos dizer assim, de lixa, né? A mão, que é a ferramenta principal do escultor, no caso. Então a mão ela é de suma importância para que você vá tirando a forma dessa matéria aqui. Então já fizemos aqui essa primeira parte do rosto, a partir daquele esboço ali. Agora a gente vai buscar o que tem um rosto. Naturalmente tem os olhos, né? O nariz, a boca. E a gente vai pegando sempre a água, né? A água ela ajuda a dar mais maleabilidade ao material e ela ajuda também a dar essa superfície mais lisa com o auxílio dos dedos. Então a gente pode aqui ver, mais ou menos imaginando o que seja um olho. Vamos botar um olho aqui. Certo? Você coloca ele aqui. Depois a gente vai definir essas partes, esses detalhes. Primeiro a gente coloca ele no local que tem que ser colocado. Vamos para o outro agora. É uma técnica muito fácil, ela é uma técnica muito rápida de você desenvolver. Hoje a gente tem aí referências fantásticas, né? Como o mestre Vitalino, que até hoje se perpetua no Nordeste, que definiu bem o uso, os costumes da sua região. Ele foi o primeiro ceramista a falar do homem da caatinga, do vaqueiro, da costureira, de Lampião, né? Ele nos trouxe muitos detalhes, inclusive até das roupas de Lampião, nas suas modelagens. E deixou como herança uma gama enorme de peças que hoje estão no mundo todo praticamente. Estão bem divulgadas, bem difundidas. Porque antigamente o que se fazia com a cerâmica? Eram potes de barro, eram panelas, eram utensílios, pratos, cinzeiros. Então a coisa era muito mais pelo utilitário. E ele teve essa percepção de andar pelas feiras, entre o povo e tudo, e perceber que ele podia registrar a história do seu povo, já que ele não era um pintor, né? Ele era um ceramista, ele podia registrar isso utilizando a argila como matéria-prima. Daqui, esse processo, após concluído, essa peça teria que ficar mais ou menos 3 meses secando à sombra, depois iria para um forno, geralmente um forno que consegue atingir uma temperatura de 800 graus, aí teria uma queima, né? E depois dessa queima partiria-se então para uma pintura, alguma coisa, ou deixaria no seu estado natural. Lembrando que a cerâmica ela tem uma gama de cores também bastante grande, que vai do vermelho cádmio, ela vai do amarelo ocre, vai do branco, do cinza, tem a preta, a mistura delas também dá outras tonalidades muito interessantes. A mistura também da argila com outros materiais, como por exemplo a areia é usado, como a própria cerâmica já queimada e depois ela triturada e misturada à argila, ela dá uma outra durabilidade, como por exemplo panelas de barro, essas peças que depois também vão para a casa das pessoas para servir como utensílios domésticos, né? Então a gente está aqui definindo uma coisa assim que parece que está sendo que é uma cara, alguma coisa que um rosto, né? A gente vai procurando definir mais, vai brincando com a forma. Por ser um material muito plástico, muito elástico, né? A gente tem toda essa liberdade de... Isso aqui é igual ao tango. Se você errar, você pode desfazer e fazer o passo tudo de novo, né? Então, é muito legal brincar com argila, fazer essas coisas aqui. Aí a gente já está vendo esse passo aqui do rosto. Aí vamos fazer aqui algo que se pareça com a boca também. Vai definindo mais, a gente vai buscando
cada vez mais mexer nela, ela obedece bem, né? Aqui. Aí a gente... Sempre a mão é maravilhosa, a mão é uma coisa fantástica, né? Aí agora a gente vai pregando aqui a boca, alguma coisa assim. Aí vamos agora partir para o uso das estecas, né? Que geralmente não se vende, talvez por ser tão artesanal a questão da cerâmica, e acho que ainda quase nenhuma empresa se preocupou em fazer as ferramentas próprias para modelagem de cerâmica. Aí acaba a gente pegando um pedaço de madeira, pegando um grampo de cabelo, e você dobra ele e fixa ele ali, e as pontas é que definem exatamente as ranhuras que você vai fazer no objeto, né? Então, falei anteriormente que elas são quadradas, são meio arredondadas, não se tem uma gama muito grande de ferramentas. Sempre eu acho que o manuseio da argila, ele nunca evoluiu, ele sempre parte mesmo desse uso primitivo, né? Do olhar, da concepção, da necessidade de você ter uma forma ali, e que ela pode ser apenas modelada. Ela não é bem uma... Eu costumo dizer que o resultado final da cerâmica, em alguns casos, é uma escultura. Mas você não está necessariamente esculpindo, você está modelando. Agora, quando você começa a fazer, por exemplo, tirar os excessos, certo? Aqui no caso, aí sim, você já começa a dizer que ela é uma escultura, né? Ela começa a brincar com isso aqui. Então a gente está fazendo aqui já os detalhes, olha, né? Para definir ainda mais a figura do rosto que a gente pretende. Um pouco de conhecimento daquilo que você quer transmitir, sempre baseado a partir daquele desenho. Antigamente o Michelangelo, Rafael, essas pessoas mais preocupadas com grandes esculturas e faziam elas em mármore, eles faziam, primeiramente, as figuras em argila. E não queimava elas eram apenas uma referência daquilo que viria a ser a grande escultura de mármore. E elas eram eram peças menores, que se chamam bozetos, né? E bozetos é o que se chamaria aqui de rascunho. Então, ao invés de fazer o rascunho somente no papel, tinha-se também um modelo que, a partir daquele modelo, podia fazer uma peça maior, tendo essa referência da peça menor. Então, você vai cada vez mais definindo a figura. Você vai inventando os seus detalhes para que ela desperte a curiosidade do olhar de quem vai ver depois a obra, né? Aqui no caso eu estou cada vez mais acentuando esses detalhes. Tem a coluna. A gente coloca uma coluna atrás da máscara, aqui, e de forma que essa coluna também ela vai se tornar parte da peça. Então, tornando parte da peça como? Você vai dando um acabamentozinho para você não denunciar tanto esse recurso que você utilizou. Então, vamos lá botar a coluna. E um reforço da coluna. Então, existe sim uma sabedoria popular, né? De pessoas que não estudaram engenharia, né? Arquitetura e tudo, mas pela lógica, elas vão pelo instinto da coisa, elas vão fazendo isso. Aqui já vem outra coisa, que é o que eu pretendo colocar aqui. Uma figura por trás. E você vai soldando a peça na outra. Sempre, né? Ela não pode ficar apenas amparada na outra. Ela tem que ter essa coisa aqui, de você vai puxando mesmo para que ela vá se fundindo, né? Ela vai se sustentando na outra. Senão, na hora da queima,
o próprio oxigênio, o ar quente também, que passa em volta disso, e tudo dá aquele choque, ela se separa. Então você tem que estar sempre puxando ela e refazendo aquilo que foi desfeito. Aqui. Certo? Vai segurando. Aí na imagem vocês estão vendo uma coisa muito sólida às vezes e tudo, mas para quem está aqui está vendo que a bichinha está despencando um pouquinho aos poucos. E aí você vai firmando. Quando você firma, você consegue equilibrar a peça. Certo? Sempre segurando, eu seguro por trás, aonde for. Eu não posso deixar a peça se desfazer. Aqui já vai dar um contraponto de peso. Ela já vai pesar para frente. Já é o nariz, né? É o nariz da outra figura que vem para dessa forma aqui. Certo? E no mesmo nariz, nas abas do nariz, a gente vai e já solda esse pedaço com a cabeça. Aí você já começa a sustentar a peça, já começa a segurar. Ela não cai mais para trás agora. Aqui. Um pouquinho de prática é sempre necessário para você não ficar chorando depois. Aí você já coloca aqui de novo a bolotinha do nariz e vai procurando agora tentar de fato fazer com que isso se pareça mais próximo com o rosto, a parte de cima. Agora vamos definindo com as mãos, contato, né? Essa coisa. Apertando, comprimindo. Não se usa muita água também. A água ela tem uma dosagem suficiente apenas para ficar na superfície, você não encharca a peça. Você evita o máximo encharcar a peça, principalmente onde já foi feito. Ela é só para, vamos dizer assim, a grosso modo, para que teu dedo escorregue acima da superfície. Aqui no Brasil eu cito 3 pessoas aliás 4, que eu aprecio muito no trabalho da cerâmica. Né? O Antônio Poteiro, do Goiás, que ele começou fazendo seus potes de barro e tudo na cidade do Goiás Velho. Temos o José Eustáquio, mineiro, né, da cidade de Uberaba, que também passou a mexer mais com jardim, com paisagismo, fadas, gnomos, essas coisas assim mais. Também ele usou um pouco pelo contemporâneo e tudo. O Luiz Olinto, que é um paulista que mora em Goiânia também. A própria Maria do Barro, também, outra pessoa que deixa uma tradição de cerâmica muito importante. Já falei também do Vitalino, né? Mestre Vitalino. Então, essas pessoas deixaram conhecimento bastante profundo pela sua experiência, fizeram escola. Tem também uma escola em São Paulo que ela partiu da cerâmica para ensinar o sistema Braille a partir do uso inicial da cerâmica, do tato. Então, as pessoas começavam com deficiência visual começam a mexer com a cerâmica, em peças maiores, vão diminuindo as peças, depois elas começam a perceber melhor aqueles frisos das letras em braille no papel e tudo. É um ponto de partida e que também deve ao seu desenvolvimento, à sua evolução, através do contato da cerâmica. E não tem muito mistério. Tem muito mais de você partir literalmente e meter a mão na massa. As expressões, né, vão surgindo, às vezes até sem você ter idealizado muito essa coisa dos detalhes, eles vão surgindo conforme o desenvolvimento da obra. Aí vamos botar uma orelha aqui, uma coisinha ali. Então, aí quando ela começa a ressecar muito, a pregar na mão, sempre a água. Não adianta esfregar, passar em pano, não tem jeito, é água mesmo. Aquela ideia de você soldar, né? Não adianta só colar ali, olha, ela tem que estar bem colada uma na outra. Aí você vai conseguindo firmar
sempre secando a sombra, porque se você coloca no sol, então a água sai com muita velocidade, sai rápido demais, você está desidratando ela demais, assim. É muito bonito, é um ritual, é um saber popular, é uma coisa que, infelizmente, ainda não está nas escolas, é uma coisa que possibilita, né, você ter um contato social bom, uma perspectiva boa, uma coisa que você possa apresentar para as pessoas, que ela possa brincar mesmo e personificar aquilo que está nas suas ideias, na sua cabeça, né? Essa geração nossa que está tão atenta aí às novas mídias, está todo mundo, ninguém se fala mais, nem olha muito no rosto do outro porque está ocupado passando suas mensagens e tudo, né? Mas pode ser um complemento, não que as pessoas vão se tornar ceramistas, mas existe uma coisa muito boa que a gente está vendo aí que essa geração nossa está perdendo, esses nossos filhos e tudo, que é fantasiar, né? De ir atrás de uma referência simples e a partir de um material muito fácil de lidar, um material muito barato. Eu acho que tudo deve ser feito com sensibilidade, né? Contando um pouquinho daquilo que você possa traduzir depois. Então aqui a gente já está naquela fase de dar a forma. Daqui mesmo a gente pode ousar e fazer uma outra boca. É um tira e bota, né? Tira daqui, bota ali. Tá, vai lá. Ó, já tirei lá de baixo, já veio aqui para cima. Que nem um jardim, né? Você vai podando ali, vai colocando ali, né? Tem toda essa questão de você ir também fazendo um acompanhamento dela. Aquele toque final que parece que para o artista ele nunca acaba esse toque final. E tem artista que até quando conclui, aí fica, mas eu deveria e tal. Então essa angústia, né? Do homem se aproximar o mais perto possível daquilo que ele idealizou, né? Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, que foi muito interessante. Nós agradecemos ao artista plástico Raymond de Sá pela sua colaboração e nós nos veremos na próxima aula. Até lá!